Eu tenho uma teoria que todo mundo que gosta de futebol é um pouco hipócrita. Eu não sei se vocês pensam dessa forma, mas eu penso assim. Porque a minha opinião, ela vai mudando ao longo do tempo. Um dia eu posso estar odiando a forma como aquele treinador está treinando o time ou não está treinando, e no outro dia eu posso estar satisfeita com o que eu estou vendo. Por isso que eu acho que a vida de quem acompanha futebol, a vida de quem torce, de quem é fanático, é realmente ser hipócrita nesse âmbito. Ser hipócrita nas falas, ser hipócrita nos pensamentos, porque você sabe que pode ser que passe 2 jogos e você mude completamente o que você acha. E isso não é só com relação a trabalho de treinador. Isso é muito também com relação a jogadores, que na maioria das vezes, às vezes a gente critica e aí o jogador vai lá e faz alguma coisa. Isso em questão de minutos, até mesmo na partida. Por isso que eu abri o vídeo dessa forma. Por quê? Em diversos outros vídeos eu vim aqui e bati muito no Zubeldia. Porque ele mereceu. Ele mereceu receber as críticas que ele recebeu, as cobranças que ele recebeu, ele mereceu. E ele ainda merece. Porque ainda falta. Falta um pouco. Só que hoje eu posso muito mais elogiar o trabalho dele do que criticar. Mas a gente vai falar com calma desse jogo. São Paulo foi até o Paraguai enfrentar o Libertad, que até então seria o nosso desafio mais difícil do grupo. E eu acho que é exatamente esses jogos que o São Paulo gosta de jogar, que o São Paulo gosta de mostrar para que veio. É exatamente nos jogos que a gente acredita que seja mais difícil. E eu confesso para vocês que eu não acompanhava o Libertad. Eu só via que eles tinham conseguido bons resultados contra o Tajeres e contra o Alianza Lima, vencendo os 2 jogos. E esse grupo do São Paulo, é muito importante dizer isso, esse grupo do São Paulo tá muito embolado, porque o São Paulo perdeu pontos apenas para o Alianza Lima, porque o São Paulo venceu o Tajeres e agora venceu o Libertad. E está na primeira colocação do grupo com 7 pontos, seguido do Libertad, depois o Alianza Lima e depois o Tajeres. Então, é um grupo que tá ali bem enrolado, lembrando que agora o São Paulo vai fazer um jogo fora apenas, que é contra o Alianza Lima, e depois joga em casa contra o Tajeres e contra o Libertad. Então o São Paulo pode garantir a primeira colocação do grupo e se classificar em primeiro, o que é extremamente importante. Então o São Paulo viajou exatamente com esse objetivo. Depois de ter vencido contra o Santos, ter conseguido a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, eu realmente esperava que o São Paulo pudesse mostrar uma postura diferente. E quando eu digo diferente, é naquelas de não recuar quando você faz o gol, de não recuar no segundo tempo, especialmente quando você consegue o resultado no primeiro tempo. E hoje o que a gente pôde ver foi, novamente, uma postura diferente por parte dos jogadores do São Paulo. Porque a gente critica muito o treinador, a gente fala muito da comissão técnica, só que a gente esquece também que às vezes tem jogador que não tá querendo. Que ele não tá, naquele dia ele não tá querendo fazer muita coisa. A gente acaba esquecendo porque a gente foca muito em direcionar as nossas críticas para o treinador, que também é especialmente culpado quando a gente passa por esses terremotos. E aí ele mandou a campo o time com algumas alterações, ele tirou o Lucas Ferreira, tirou o Enzo Dias, e ele mandou o time um pouco modificado a campo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo completamente do São Paulo. Não teve Libertad. As chances que o Libertad teve no primeiro tempo foram todas de erros individuais de jogadores do São Paulo. O que é um estilo do time do Libertad. O time do Libertad gosta de jogar quando ele entrega a bola para o adversário e ele tenta jogar no erro. Foi assim contra o Tajeres e foi assim contra o Alianza Lima, as 2 vitórias que ele conseguiu na Libertadores. Então o Libertad também não é um time, um adversário que a gente fala, nossa, que adversário difícil, nossa, que esse é imbatível. Não é um time que realmente é impossível de jogar. E quando eu vi as primeiras movimentações do jogo, eu percebi que eles tinham mais essa postura um pouco mais defensiva, também eles não subiam tanto assim, até porque o centroavante deles tem 41 anos de idade. Então imagina esse cara voltando para marcar ou marcando qualquer jogador que seja. Então era um time que dava muito espaço para o São Paulo e o São Paulo administrava bem ali o primeiro tempo. Só que o primeiro tempo do São Paulo não teve tanta ofensividade. E por que não teve ofensividade? Porque a gente tinha numa lateral o Ferrarese de lateral e o Cedric
caindo nas pontas. Só que o Cedric, ele não é esse estilo de jogador. Ele é lateral. Por que eu acho que nesse ponto o Zubeldia errou? Se ele tivesse que colocar o Ferrarese, na minha visão, ele deveria ter colocado o Ferrarese, apesar de que o segundo gol do São Paulo foi num puta cruzamento do Ferrarese, ele deveria ter colocado o Ferrarese na zaga e não ter optado pelo Juan Tressoldi, que novamente eu digo e repito, nesse ponto eu acredito que não serei hipócrita por muito tempo, pode ser que ele queime a minha língua depois, mas agora, nesse momento, o Juan Tressoldi não é jogador nível São Paulo Futebol Clube, não é. Então, eu acredito que nesse ponto ele errou, porque ele colocou o Ferrarese de lateral e ele colocou o Cedric na ponta, e o Cedric não tem esse potencial ofensivo. E aí o time do São Paulo ficou muito previsível. Então, algumas jogadas foram desperdiçadas, só que as chances do primeiro tempo foram todas do Libertad. Chances de perigo, que eu digo. O São Paulo teve, acho que apenas uma, que foi justamente com o André Silva, que não estava impedido, porque a bola veio do jogador do Libertad, ele não estava impedido e ele embaixo da trave, ele perde o gol, que eu sempre falo que em nenhuma competição você pode perder esse gol. Mas especialmente na Libertadores, quando você tá jogando fora, que tem toda essa questão de dificuldade, você não pode perder esse gol. E aí ele acaba perdendo o gol, que foi a única chance mais certeira do São Paulo. Então o São Paulo tinha a posse de bola, o São Paulo tinha o domínio das jogadas, mas tinha essa dificuldade em finalizar, dificuldade em construir jogadas. No segundo tempo, eu achei até interessante que ele abriu mão das convicções dele e ele já mudou logo nos primeiros minutos. Isso é um ponto positivo e é aqui aonde eu falo que ele acertou. Em todas as substituições que o Zubeldia fez hoje, ele acertou. E a gente não é acostumado com isso, a gente é acostumado com ele desmanchar o que estava funcionando. Hoje, como ele viu que no primeiro tempo não estava dando certo, o Cedric naquela posição, ele volta para o segundo tempo modificado, que é onde ele coloca o Lucas Ferreira. A partir desse momento, o São Paulo passa a ter um potencial ofensivo que não tinha no primeiro tempo. Tanto que a jogada do primeiro gol do São Paulo é construída num contra-ataque que o São Paulo teve muitas oportunidades no primeiro tempo, mas num contra-ataque muito bem aproveitado pelo São Paulo com a finalização perfeita do Lucas Ferreira. Que quando a gente fala aqui que tem que colocar a base para jogar, que tem que colocar os meninos para jogar, é disso que a gente está falando. O Lucas Ferreira já tinha potencial na base. Aí ele entrou em alguns jogos, o desempenho foi positivo, em outros jogos ele ficou mais apagado, que foi no caso do clássico contra o Santos. Só que você olha um moleque de 18 anos, porque o Lucas Ferreira tem 18 anos. Você olha um moleque de 18 anos que entra numa partida de Libertadores e faz isso, você tem certeza que esse moleque tem cadeira cativa no time titular, independente do que aconteça. É ele numa ponta e o Ferreirinha em outra. Não tem o que mudar com relação a isso. E o Matheus Alves hoje fez uma partida mais discreta, só que ele também mostra um potencial absurdo. Quando ele entra de titular, ele já vem fazendo boas partidas, tanto que foi o melhor contra o Santos. E aí a jogada, o primeiro gol do São Paulo, extremamente bem construído. E aí o São Paulo consegue abrir o placar. Só que naquele momento o time já parte de uma postura que estava completamente ofensiva, sai dessa postura ofensiva e vai para uma postura completamente defensiva, que é naquela questão de recuar. Porque assim, se você não recua contra o Libertad, você ganha fácil, porque os caras dão espaço, eles dão liberdade para você jogar. E se você tem jogadores de velocidade, a probabilidade de você conseguir fazer 2, 3, 4 gols é muito grande. Porque as linhas de marcação não são tão perfeitas assim. E aí o São Paulo começa a tomar uma pressão desnecessária, até que sai o lance do pênalti, que foi pênalti, porque não tem cabimento um jogador profissional, que o Wendel também não vive uma boa fase. Esse período que ele ficou sem jogar não fez bem pra ele, porque ele não vem fazendo boas partidas quando ele tem a oportunidade de ser titular. Ele não vem desempenhando bem, o Enzo Dias muito melhor, e eu até acredito, falaram isso na transmissão, e eu concordo e assino embaixo. Se não fosse pela sequência de jogos, o Enzo Dias com certeza seria titular, porque o Enzo Dias, apesar dos pesares, está entregando mais do que o Wendel, então ele está entregando muito mais. E aí foi pênalti, ele... Em sã consciência, a gente sabe que qualquer toque no braço, na mão, o juiz vai acabar marcando o pênalti. Ele vai marcar, porque tá na regra. Então ele tá com o braço aberto, a bola bate no braço dele e aí o juiz é chamado no VAR
assinala o pênalti, que graças a Deus hoje os deuses do futebol estavam muito com a gente, porque o cara isola e na hora que ele deu a paradinha eu já sabia que ele ia errar, porque pra mim isso aí, gente, paradinha você tem que ter qualidade pra você fazer. Eu já sabia que ele ia errar, a bola bate na trave e aí o São Paulo permanece com 1-0 no placar. Só que ali foi um bumba meu boi, porque novamente a gente volta de novo para aquilo que a gente falou contra o Santos. Goleiro de time grande resolve e garante resultado. Hoje, mais uma vez, o Rafael se sobressaiu. Porque o goleiro, honestamente, o goleiro ele não tem que aparecer tanto. Só que quando ele é acionado, necessariamente ele precisa aparecer. E foi isso que aconteceu com o Rafael hoje. O Rafael, quando foi acionado, ele salvou o São Paulo de tomar empate, de tomar virada, de sair derrotado. Ele salvou o São Paulo. Porque, claro, a gente pode dividir os méritos aqui dessa vitória do São Paulo lá no Paraguai. É óbvio que a gente pode, porque tem muitos nomes que a gente pode falar aqui que jogaram bem. Por exemplo, o Marcos Antônio, que muitas pessoas não falam, mas o Marcos Antônio vem fazendo partidas bem seguras. E ele tá sendo ali um desafogo com a lesão do Pablo Maia e com o iminente afastamento do Luiz Gustavo. Ele vem fazendo boas partidas e quase ninguém fala disso. Pra mim, Marcos Antônio e Alisson fizeram uma partida completamente correta hoje. Lucas Ferreira, eu não preciso nem falar. Ferreirinha fez uma partida boa, mas faltou talvez aquela questão de não querer entrar com bola e tudo no gol. Se clareou pra você, você chuta pro gol. Então, existem diversos nomes aqui que a gente pode falar de mérito dessa vitória do São Paulo. E o Rafael é um desses nomes. Porque quando a gente tava no sufoco, quando a gente tava tomando sufoco, tomando pressão do time do Libertad, que realmente precisou se projetar pro ataque, porque não tinha mais o que fazer, não tinha como eles entregarem a bola pro São Paulo, que eles já estavam perdendo, o Rafael se sobressaiu. E ali num lance de contra-ataque, numa puta jogada do São Paulo, o André Silva fechou a conta e ele já não tinha mais o que o Libertad fazer, porque já ali realmente já estava nos minutos finais, já estava se aproximando dos acréscimos. E o São Paulo conseguiu a vitória por 2-0, uma vitória extremamente importante. Vencer na Libertadores é importante, pontuar é importante, mas vencer fora de casa é muito mais importante. Principalmente pelo que se tratava a partida de hoje, que valia a liderança do grupo. Num grupo que a gente já está falando que é um grupo que está completamente embolado. Então, importantíssima essa vitória do São Paulo. Eu acho que eu não consigo nem esconder. Eu tô muito feliz com essa vitória. Tô muito feliz que o São Paulo pontuou, que vai voltar pro Brasil com a liderança do grupo. Restando mais 3 jogos para serem feitos. Então, contra o Libertad em casa e o Tajeres em casa e o Alianza Lima fora. Acho que o São Paulo tem totais condições de fazer mais pontos e garantir, fixar ali essa liderança, porque não vai ser fácil. Como eu falei para você, está extremamente embolado. O único time que não pontuou nesse grupo foi o Tajeres. De resto, todo mundo pontuou. Então não vai ser fácil. Jogar Libertadores não é fácil, mas são vitórias. Eu costumo dizer que são tijolinhos. Tijolinhos que fazem o treinador respirar, que fazem o treinador tirar todo aquele peso e tentar novamente um recomeço. Por que não? É claro que a gente vem aqui e critica o Zubeldia por inúmeras coisas. Eu tenho diversas coisas para pontuar dele. Mas quando ele acerta, eu tenho zero problema de vir aqui e falar, porque eu já falei isso. Quando ele acerta, quando os jogadores acertam, quem se beneficia disso? O São Paulo. E, consequentemente, quem se beneficia disso? Eu, que torço e sou fanática pelo São Paulo. Então hoje eu tô muito feliz mesmo com essa vitória do São Paulo. Espero que realmente a confiança dos jogadores voltem e que o São Paulo consiga agora, no próximo jogo do Brasileirão, mais uma vez fazer uma partida mais segura. E, gente, honestamente, eu vi gente pedindo pra me falar de Dorival no outro time lá. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada com o que falar. O Dorival é um treinador que está livre no mercado e ele tem ele pode fazer o que ele quiser, essa é a verdade. Ele tá livre no mercado e um clube grande procurou ele para trabalho e é óbvio que ele não vai recusar. Então, não tem muito o que falar, não é do São Paulo, então não vou falar, tá bom? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, se vocês acham que o São Paulo jogou bem, se o São Paulo mereceu essa vitória, como vocês estão se sentindo com isso. Deixem aqui nos comentários. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.